Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Durante muitos anos, muitos estudiosos têm buscado entender o que será realmente a marca da besta. Muitas pessoas têm tanto medo que se adiantam em suas especulações e isso traz muita confusão. Muitos acreditam que a própria picadinha já é a marca da besta. Dentre inúmeras especulações, nós vemos um cenário todo sendo modificado, com promessas de que tudo será resetado e uma nova ordem se estabelecerá. Dentro desta nova ordem, além de uma liderança apenas, uma religião, nós teremos uma moeda única e digital. Mas qual será a relação disso tudo com a marca da besta? A aparição do anticristo, do falso profeta? A adoração à imagem da besta? É importante entendermos que para tudo que Satanás faz, ele inventa uma mentira com cara de verdade. Isso significa que o mundo vai acreditar que está sendo beneficiado por esta mentira, pois de alguma forma existem lados bons, mas já dizia um antigo ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Por isso, precisamos estar atentos quanto a estes sinais. E quando estudamos a palavra, e principalmente quando ela é profética, escatológica e cheia de simbolismos, precisamos unir partes da Bíblia com partes da história, porque Deus, em sua infinita sabedoria, onisciência, já sabe de tudo aquilo que virá. Ele sabe qual a movimentação dos grandes poderosos, dos globalistas, das lideranças, dos grandes políticos. Tanto é que no próprio Apocalipse diz que, quando o Senhor voltar, todos esses estarão escondidos em suas cavernas, desesperados, pois saberão que chegou o grande dia do Senhor, o dia em que o Senhor julgará e se vingará de todos esses que, durante toda a trajetória da história, estiveram contra o Senhor. E há muito tempo tem tramado um futuro de preparação e cumprimento de uma agenda satânica, onde o propósito final é a chegada do anticristo, da besta que emerge da água. Este virá quando todo o cenário estiver preparado. E neste cenário, para que o falso profeta possa realmente obrigar a todos a colocarem uma marca na mão direita ou na testa,
Precisamos de uma moeda mundial que valha a mesma coisa em todos os lugares. Mas também precisamos de uma moeda que possa ser supervisionada. Porque se não fosse desta forma, pense comigo, como seria possível deixar de comprar e vender? O único jeito é fazer com que comprar e vender seja controlado por um sistema único, financeiro mundial. E acredite, ele já está acontecendo. O que será que os grandes nomes do mundo financeiro têm falado sobre isso? Então, eu acho que nós precisamos de uma nova ordem mundial, onde a China precisa fazer parte do processo em criá-lo. Eles precisam comprar, eles precisam possuí-lo da mesma forma que os Estados Unidos possuem, no consenso atual de Washington. E sobre a preocupação americana deste movimento ser incorporado para longe do dólar, como a reserva de moeda mundial. Significa, em última análise, um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. Não é necessariamente o nosso interesse ter o dólar como única moeda mundial, porque à medida que a economia mundial cresce, precisa de uma moeda adicional. E se o dólar é a moeda tradicional, significa que os Estados Unidos têm um déficit crônico em conta corrente, e isso não é apropriado. Então, eu acho que isso é de nosso interesse também, reformar o sistema. Eu acho que é um ajuste saudável e doloroso que o mundo precisa passar por isso. Mas o sistema que nós temos agora está realmente quebrado, só que nós ainda não reconhecemos isso bastante. E então você precisa criar um novo. E este é o tempo de fazer isso. O mundo tem que superar não apenas os danos causados à nossa economia e às nossas sociedades pelo CVD-19. Também tem que enfrentar as repercussões de um confronto perigoso entre grandes potências globais. A história é verdadeiramente um ponto de virada. Nós ainda não sabemos toda a extensão e as mudanças sistêmicas e estruturais que irão acontecer. Entretanto, nós sabemos que os sistemas globais de energia, os sistemas alimentares e as cadeias de suprimentos serão profundamente afetados. Em tempos de crise, o papel dos governos é mais importante e mais relevante do que nunca. Eu acho que isso nos apresenta algumas oportunidades significativas de fazer algumas mudanças reais. Você sabe que nós estamos em um ponto de inflexão, eu acredito, dentro da economia mundial. Não apenas a economia mundial no mundo. Ocorre a cada 3 ou 4 gerações. E agora é a hora em que as coisas estão mudando. Nós teremos uma nova ordem mundial lá fora. E nós temos que liderá-lo. Temos que unir o resto do mundo livre e fazê-lo. Enquanto enfrentamos esta crise, nossos esforços não podem ser uma série de iniciativas independentes, correndo em paralelo. A escala e o alcance da ameaça que enfrentamos clama por uma solução global de nível de sistemas, baseado em transformações radicais na nossa atual economia baseada em combustíveis fósseis, em uma genuína, renovável e sustentável. Então, senhoras e senhores, o meu apelo hoje é para que os países se unam para criar um ambiente em que permite que todos os setores da indústria tomem medidas necessárias. Sabemos que isso levará trilhões e não bilhões de dólares.
Também sabemos que os países, muitos dos quais estão sobrecarregados por níveis crescentes de dívida, simplesmente não se podem dar ao luxo de ficar verdes. Aqui precisamos de um vasto estilo de campanha militar para reunir a força do setor privado mundial com trilhões à sua disposição. Muito além do PIB mundial e com todo respeito, além dos governos que lideram o mundo. Oferece a única perspectiva real de alcançar a fundamental transição de economia. What underpins a world order is always the financial system. O que sustenta uma nova ordem mundial é sempre o sistema financeiro. Eu fui muito privilegiada, pois meu pai era um conselheiro de Nixon, quando eles saíram do padrão do ouro em 71. Então, eu tenho trazido uma espécie de visão interna de como a importância da estrutura financeira para absolutamente todo o restante. E o que estamos vendo no mundo hoje, eu acho que estamos à beira de uma mudança dramática. Eu me arrisco com ousadia em dizer que estamos prestes a abandonar o tradicional sistema financeiro e contabilidade e introduzir um novo, uma nova contabilidade, que é o que chamamos de blockchain. Significa digital. Significa ter um registro quase que perfeito de cada transação que acontece na economia, que nos dará muito mais clareza sobre o que está acontecendo. Também levanta enormes perigos em termos de equilíbrio do poder entre Estado e cidadãos. Na minha opinião, nós vamos precisar de uma Constituição digital dos direitos humanos se formos ter um dinheiro digital. Mas também este novo dinheiro será soberano em sua natureza. A maioria das pessoas pensa que o dinheiro digital é criptográfico e privado. Mas o que eu vejo são superpoderes introduzindo a moeda digital. Os chineses foram os primeiros, os Estados Unidos estão à beira, eu penso que se movendo para a mesma direção. Os europeus também se comprometeram com isso. E a questão é se esse novo sistema do dinheiro digital e da contabilidade digital acomoda as necessidades dos concorrentes de cidadãos de todas as localidades, para que todo ser humano tenha uma chance de ter uma vida melhor. Porque essa é a única medida e a única importância de se ter uma nova ordem mundial, na verdade. O Reino Unido é atualmente o chefe do grupo G7, que são os países mais avançados economicamente do mundo todo. E o Reino Unido atualmente preside o grupo do G7. O chanceler que faz a parte da economia é o chamado de o chanceler do Tesouro. O seu nome é Rishi Sunak. Ele lançou um vídeo dizendo que o que eles querem fazer é trazer esta CBDC, que é moeda digital do Banco Central. Então, eles querem substituir o dinheiro de papel por dinheiro digital, como um concorrente para o Bitcoin e o dinheiro criptográfico. Mas, ao invés de ser uma moeda descentralizada, ela será controlada por um governo. É uma moeda digital, mas controlada centralmente através do Banco da Inglaterra. Então, ao invés de você ter uma conta bancária em qualquer banco, você terá uma conta bancária diretamente com o Banco da Inglaterra. Então, você tem uma conta pessoal e você recebe dinheiro digital deste banco. São chamados de moedas digitais do Banco Central. O chanceler do Tesouro do Reino Unido já anunciou a sua intenção de fazer isso com o grupo G7. Então, se você procurar aí no Google, moeda digital programável, e eles estão querendo dizer o que com esta palavra programável? Eles estão dizendo que o dinheiro que você vai ganhar com o seu trabalho
ao invés de ser um dinheiro em papel, será um dinheiro digital. Ele será programável para que você não possa comprar certos alimentos, por exemplo. Ou se você fizer algo que o seu empregador não gosta, você não poderá gastar o seu dinheiro. Em outras palavras, não é bem um dinheiro que você terá. Você terá cupons, vouchers, e tudo de maneira programável. E então eles serão todos programados. Assim como já é o sistema de crédito social dos chineses. Se você tenta comprar, por exemplo, um hambúrguer, mas a sua cota de hambúrguer já cessou, então você precisará gastar o seu dinheiro numa comida vegana, por exemplo, numa salada. Então não será exatamente o mesmo dinheiro que nós temos hoje, mas será um dinheiro controlado. Se, por exemplo, você tem um programado para comprar pão, você não pode comprar com aquele voucher ou aquele cupom digital outra coisa que não seja o pão, porque está programado para aquilo que você vai comprar, seja apenas o pão. Então, você terá esse CBDC, que é a moeda digital do Banco Central. O G7 está lançando um conjunto de princípios de política pública para moedas digitais, CBDC. Moedas digitais no Banco Central podem ser uma versão digital do dinheiro, como uma nota digital que poderá ser usada como uma nota ou moeda física. Ao contrário da maioria das pessoas que já têm usado o dinheiro digital hoje em dia, essa será emitida diretamente por um banco central, como o Banco da Inglaterra no Reino Unido. E governos e bancos centrais em todo o mundo estão trabalhando junto em prol de ter uma moeda digital. Esse artigo do The Telegraph diz assim: o dinheiro digital pode ser programado para garantir que seja gasto apenas o essencial, ou bens que um empregador ou o governo considera sensato. Se formos mais adiantes, nós vemos que o passaporte da picadinha já existe em alguns lugares. Então, imagina que eles trazem essas moedas digitais do Banco Central, que você precisa checar a sua entrada em todos os lugares que você vai. E então você só pode gastar aquilo que o governo acha que você deve gastar. É tudo programado, que é o que nós já vemos no sistema de crédito social chinês. E todos que já assistiram Black Mirror saberão bem sobre o que eu estou falando. Então, o que o chanceler está dizendo é que eles, como líder do G7, estão trazendo isto para o G7. Então, é um cenário perfeito para o controle total. Então, se o seu empregador ou o meu empregador percebe que você está fazendo algo inapropriado ou até falando algo que não deveria publicamente, possivelmente você não poderá pagar mais para ir até algum lugar, por exemplo, por conta disso. Sua moeda digital não vai pagar o ingresso da passagem, por exemplo, do transporte, porque eles saberão que você está indo para algum lugar para falar publicamente algo. O que é bem semelhante ao que nós já estamos vivendo hoje com as plataformas digitais e as censuras, e é totalmente controlado, te impede de fazer outras coisas se você for contra as diretrizes. Isso tudo seria bem semelhante com esta capacidade de ter liberdade em comprar e vender com a moeda digital. Você não teria esta liberdade. Antes foi a estrutura de poder do livro impresso, da folha impressa. Por exemplo, na Bíblia, as pessoas eram obrigadas a fazer certas coisas até quando a Bíblia foi impressa e essas pessoas começaram a entender o que realmente era a verdade e que elas estavam sendo induzidas a fazer algo que não era a verdade, que não estava escrito. Então, a partir do momento que foi impresso um livro, um papel, as pessoas começaram a ter esta liberdade de leitura. Ninguém hoje diria que isso foi uma coisa ruim, mas na época isso levou a uma guerra, a Guerra dos 30 Anos na Europa.
O que hoje seria esta evolução está na internet, com a descentralização da informação. Além da descentralização da moeda, como criptomoedas, acaba atrapalhando essas hierarquias de poder, onde elas acabam perdendo o controle. Então, hoje nós poderíamos dizer que temos uma guerra invisível entre a centralização de poder e a descentralização, sobre aqueles que têm o poder e sobre aqueles que não têm o poder. Então, a opção para eles de quando eles veem que estão perdendo o poder, a única opção que resta é de reprimir. E isso é feito através de emergências, seja a guerra contra a Rússia e Ucrânia, uma quebra da economia por conta da inflação, escassez de alimento, ou seja, o caos instalado para que seja necessário uma nova condição de moeda única, digital. Mas, desta vez, programável e que controla cada vez mais a sua vida. Disso, para que se aproxime, a marca da besta é um passo. Então, é isso, queridos. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.